Olá! Hoje vamos falar sobre otite externa difusa aguda. Apresentaremos um caso clínico para melhor entendimento do tema. Um paciente do sexo masculino, 8 anos, chega ao consultório com queixa de muita dor no ouvido. Em anamnese, a mãe relatou o início do sintoma há 2 dias, após ter retornado da casa dos primos, onde passou a última semana de férias, tendo referido ter tomado banhos de piscina. Ao exame físico, o paciente apresentou edema e hiperemia do conduto auditivo externo, otorreia discreta e hiperemia da membrana timpânica, que se encontra sem perfuração. O diagnóstico, tendo como base a sintomatologia e achados do exame clínico, em conjunto com a anamnese, é de otite externa difusa aguda, tipo 2, classificado de acordo com o artigo Otite externa difusa aguda, um estudo prospectivo do verão do Rio de Janeiro. O artigo usado como base para a discussão desse caso foi realizado no Hospital Souza Aguiar, referência para emergências em otorrinolaringologia, no Rio de Janeiro. O objetivo do estudo foi analisar a incidência de otite externa aguda no referido hospital. Os dados de 391 pacientes foram coletados de janeiro a março de 2003. Todos os pacientes tiveram um diagnóstico de otite externa difusa aguda e foram atendidos pelos autores do artigo. Mas você sabe o que é otite externa difusa aguda? Para isso, precisamos entender a anatomia da orelha externa. A orelha externa é composta por 2 porções, o pavilhão auricular e o meato acústico externo. O pavilhão auricular é formado por cartilagem elástica recoberta por pele, tendo suporte de ligamentos e de músculos extrínsecos e intrínsecos. Já o meato acústico externo se estende do pavilhão auricular até a membrana timpânica. Sua extensão é de 2 a 3 centímetros. O seu traço lateral externo é cartilaginoso e possui glândulas ceruminosas. E os 2 terços mediais internos são constituídos de osso. As estruturas que constituem a orelha externa têm como função a captação e condução do som, além de apresentarem elementos que contribuem para a função de proteção, como as glândulas ceruminosas, responsáveis pela produção do cerúmen, os pelos e o tragus, que auxiliam na proteção contra a entrada de corpos estranhos. Agora que já entendemos a anatomia da orelha externa, iremos falar sobre otite externa difusa aguda, que é uma doença caracterizada pela inflamação aguda e difusa do revestimento cutâneo e dos tecidos subcutâneos, ou seja, da pele. No caso, especificamente da orelha externa. A otalgia, ou dor de ouvido, queixa apresentada pelo paciente, é um dos principais sintomas associados à otite, podendo ela ser bastante intensa. Constantemente, é o sintoma que leva os indivíduos a irem ao hospital nos primeiros dias em que a doença se manifesta. No artigo, a otalgia foi referida por todos os pacientes, sendo que a otalgia moderada foi referida por 47,45% dos pacientes e a severa por 15,31%. Além destes, outros sintomas também podem estar presentes, entre eles a otorreia, saída de líquido, em geral discreta, a hipoacusia, sensibilidade aos sons, a plenitude auricular, pressão no ouvido, e o prurido, coceira. No exame físico, o médico pode encontrar edema, conhecido também como inchaço, e hiperemia, vermelhidão por aumento do fluxo de sangue do conduto auditivo externo. Secreção mucopurulenta em pequena quantidade. A membrana timpânica pode não estar visível devido ao edema intenso do conduto ou também pode se encontrar espessada, mais grossa, e hiperemiada em seu revestimento cutâneo externo, podendo dar a falsa impressão de otite média. Adenomegalia retro e pré-auricular dolorosa, edema dos tecidos circunvizinhos à orelha. O estudo utilizou classificação própria para definir os graus de otite externa aguda. Foram considerados os seguintes critérios. Classificação. Tipo 1.
somente hiperemia do conduto auditivo externo. Tipo 2. Edema do conduto, sem impedir a visualização da membrana timpânica e pequena quantidade de secreção. Tipo 3. Edema intenso de conduto, não sendo possível visualizar a membrana timpânica. O diagnóstico de otite externa difusa aguda tipo 2 foi dado com base nos critérios acima, sendo aplicados aos achados de exame físico: edema e hiperemia do conduto auditivo externo, otorreia discreta e hiperemia da membrana timpânica, que se encontra sem perfuração. Apesar da hiperemia de membrana timpânica causar confusão e sem fator de dúvida no diagnóstico referencial de otite externa e otite média, a ausência de perfuração, somada à condição do conduto auditivo externo, leva o diagnóstico a favor da otite externa. Os autores do estudo acreditam que os tipos 1, 2 e 3 são graus de evolução da doença. Eles encontraram maior percentual de otite externa aguda, tipo 2, resultando que pode ser explicado pelo tempo decorrido entre o início dos sintomas e a procura pelo atendimento médico, que no estudo foi 71,93% das primeiras 96 horas. No caso apresentado, vimos que o paciente tomou banhos de piscina, e esse é considerado um dos fatores predisponentes para a otite externa aguda, estando presente em 32% dos casos. Por este motivo, ela fica evidenciada no verão, pois além do calor, geralmente é também temporada de férias, período no qual as pessoas frequentam mais praias e piscinas. Por que frequentar praias e piscinas é considerado um fator predisponente para otite? O contato com a água pode produzir maceração da pele e remoção de secreções protetoras da orelha externa. Somando-se a isso, há a possibilidade de contato com águas contaminadas, como a do mar ou de piscina sem tratamento, em especial as piscinas plásticas. Existem outros fatores? Sim. Além do fator já citado, o uso de cotonetes e de outros objetos como palitos, grampos, tampas de caneta, etc., o que podem levar a um eczema e ao trauma no conduto auditivo externo. Em todos esses fatores, além do traumatismo, ocorrem alterações de pH, alcalinização, causados por um aumento da umidade e remoção do cerúmen, que é ácido, contribuindo para a proliferação de micro-organismos. A otite externa aguda é uma doença causada principalmente por bactérias, sendo as mais frequentemente envolvidas na inflamação: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus sp. E, mais raramente, as anaeróbicas, como Peptostreptococcus sp. e Bacteroides sp. Como tratamos? Em geral, o tratamento é à base de antibióticos tópicos, através de gotas otológicas associadas a calor local. Dependendo do caso, pode ser indicada a utilização de analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais, e a antibiótico-terapia sistêmica é reservada para casos com maior sintomatologia, como febre e complicações, mas seu emprego é contestado por seu alto custo e contraindicação de medicamentos utilizados. Há também a necessidade de limpeza adequada dos débris epiteliais e secreções pelo otorrinolaringologista. Algumas orientações dadas pelos médicos são: calor no local seco, uso de protetores otológicos, podendo ser chumaços de algodão embebidos em substâncias oleosas, e a abstenção de uso de cotonetes e outros fatores traumáticos. Os curativos devem ser realizados em casos de secreção mais abundante, para facilitar o tratamento tópico. Cremos ser extremamente importante uma conscientização da população sobre o uso de piscinas sem limpeza regular, especialmente piscinas plásticas, e sobre usar cotonetes, palitos ou qualquer outra coisa para limpar ou coçar o ouvido. Além disso, é preciso também secar de forma correta o conduto auditivo. Por fim, devemos falar sobre a incidência da doença na primeira fase da infância, visto que as crianças são o grupo mais afetado. E isso pode trazer diversos malefícios,
principalmente de redução da audição e consequente atraso na fala, por exemplo.